Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Fábio Souza na área aqui mais uma vez e hoje vamos falar aqui do nosso mais novo setup que está integrando o nosso operacional, que é o setup Kaji, que é baseado nesse gráfico aí que é super interessante e muito assertivo. Se você não conhece, nunca ouviu falar no Kaji, vem comigo depois da vinheta, que você vai se amarrar, vai gostar muito. Vamos nessa! Pessoal, antes de começar, aqueles dois disclaimers básicos aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aperta o botão aí de se inscrever, aperta o sininho das notificações e venha curtir os novos vídeos que a gente está lançando aí agora, a partir dessa semana, diariamente. Beleza? Com o resultado do leilão de abertura, com a nossa tabela em Excel, onde a gente exporta os dados do Profit e manda para o Excel para fazer uma análise melhorada. Segundo, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro hoje, venha participar do nosso grupo exclusivo do Telegram, com a sala ao vivo e com acesso a todos os indicadores, regras de coloração e até a nossa planilha do Excel para os leilões do índice e do dólar. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, o Setup Kaji está integrando agora nosso operacional, que continua com os 10 setups, porque a gente saiu, quer dizer, porque a gente tirou um e estamos colocando esse do Kaji. Então vamos lá, pessoal, o que é o Kaji? O Kaji é um tipo de gráfico atemporal, inventado pelos japoneses ainda lá na final da década de 60 e início da década de 70, tá? Ele se apresenta em linhas e elas são de dois tipos, né? A gente tem uma linha grossa, que é denominada Yang, e a linha fina, que é denominada Yin, tá? Isso aí é daquela filosofia oriental Yang e Yin, positivo e negativo. Aqui no caso é de compra e venda, tá? Então a linha fina representa o mercado em baixa e a linha grossa representa o mercado em alta. E esse é o grande lance do gráfico de Kaji, que vocês vão ver daqui a pouquinho como é que funciona, tá? Então a gente também vai utilizar os termos ombro e cintura, tá? O que é o ombro? O ombro é a linha horizontal que marca a máxima de um movimento e a cintura é uma linha horizontal que marca a mínima também de um determinado movimento. Eu vou explicar mais para frente, vai ficar mais claro, tá? Como é que a gente vai operar o Kaji? Então olha só, no índice a gente vai usar o Kaji 40K e no dólar o 20K. Vou explicar por quê, tá? O Kaji 40K ele vai informar para você que a partir de uma máxima ou mínima, tá? Quando o preço retroceder 40 ticks, por isso que é o 40K, ou seja, 200 pontos, haverá a inversão do sentido da linha. Então é o seguinte, galera, se eu tenho o preço está descendo, ele vem descendo, então ele vai marcar uma mínima, por exemplo. A partir dali ele volta. Se ele voltar 200 pontos, ele vai começar a botar uma linha para cima e vai botar uma linha horizontal lá embaixo, que no lugar onde foi a mínima, tá? Então olha só, é daí que vem a questão do ombro e da cintura. Por isso que é bom que vocês entendam isso, porque eu vou falar muito em ombro e vou falar muito em cintura. Beleza? Então, um ombro significa o que? A máxima daquele segmento. E a cintura significa a mínima de um outro segmento. Beleza? Tem que fixar esses dois termos aí que eles vão ser muito utilizados, tá? A gente vai utilizar o indicador SUS volume agressão que eu desenvolvi. Fiz uma adaptação de um outro, mas ficou bem legal, tá? E preferencialmente a gente vai começar a operar depois das 10. A gente precisa do movimento, do mercado mais movimentado, mais volátil, para dar uma certeza maior nas entradas, tá? E a gente vai utilizar basicamente 4 padrões de desenhos para efetuarmos nossas entradas. Padrões de desenhos no Kaji. Vocês vão ver como é que funciona, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos usar o 50 de gain para 150 de loss e o objetivo é que a gente busque 100 pontos por dia,
tá? Com essa estratégia que eu vou explicar depois como é que a gente vai fazer isso também. Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro para os padrões de entrada do Kaji, que aí a coisa vai começar a ficar mais visual e mais fácil, tá? Aqui eu tenho um pedacinho do gráfico de Kaji para vocês verem como é que funciona. Ele funciona assim, é uma linha. A linha fina significa que ele está em tendência de baixa, tá? E aí a gente tem a linha grossa, que significa que há uma micro tendência ou tendência de alta, tá, galera? Vocês estão vendo aqui que tem também essa linha plotada aqui, foi um indicador que eu desenvolvi, que eu também acho que eu vou agregar e vou colocar também como um bônus, tá? Nesse setup aqui, essa linha, tá? Que é uma média especial aí que eu desenvolvi, com uma regra de coloração também, para poder indicar legal. Vermelho é a tendência de venda, tá? O verde é uma tendência de alta, de compra, e o branco é quando o mercado está lateralizado, onde eu não recomendo que a gente entre, tá? Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Então vamos aqui, primeiro para o padrão. Primeiro padrão que a gente vai fazer é compra de ruptura de ombro, tá, galera? Como eu disse para vocês, ó, isso aqui é uma cintura e isso aqui é um ombro, tá? É bem visual mesmo, o ombro é o que está em cima, a cintura é o que está embaixo, tá? Então olha só, quando a gente tem dois ou mais ombros, tá? Aqui no caso, ó, eu tenho esse ombro aqui e tenho esse ombro com linha fina, né? Seguidos e segmentos horizontais, aqui no caso, ó, eu tenho 19 e 20, opa, peraí. Aqui no caso eu tenho 19 e 20 é o segmento horizontal, tá? Eu tenho o 20, 21 e 22 é um outro segmento de ombro. Então eu tenho um ombro aqui, tenho uma cintura aqui, ó, 19 e 20, ombro, 20 e 21, cintura, 21 e 22, ombro, 22 e 23, cintura, tá? Então eu tenho aqui, ó, quando o gráfico começa a subir, se ele romper esse ombro aqui, tá? Vejam bem, ó, esse gráfico aqui, esse pedaço desse segmento aqui, vamos voltar aqui. Esse segmento aqui, veja, teve a mínima, marcou a mínima, ele começou a voltar, ele joga essa cintura aqui embaixo, que vai determinar a mínima desse movimento, e ele passa a plotar a linha para cima, mais fina ainda porque está em tendência de baixa, tá? Se ele tivesse rompido esse ombro aqui, esse movimento, essa linha teria ficado grossa aqui, tá ok? Como não rompeu, ela continua fina, tá? Se tivesse rompido aqui para baixo, ia continuar fina, porque estamos num movimento de baixa, tá? Então olha só, a partir do momento que o preço rompe esse ombro, né, 21 e 22, ele habilita, ele troca a linha fina para a linha grossa. A gente já sabendo disso, a gente vai deixar uma ordem como está aqui, ó, com o 50, 150 de gain, pegando o início desse movimento, tá? Ó, trocou aqui, ele vai trocar exatamente na hora que ele rompe esse ombro. A gente vai botar a ordem 5 pontos, 10 pontos para cima, fica a critério de cada um. Quem quiser entrar colado também entre, né? E vai esperar, aqui no caso deu gain nesse movimento, beleza? Então esse é o primeiro tipo de entrada. A gente tem compra de ruptura de ombro, tá, galera? Significa o quê? Que eu tenho ombros com a linha fina, tá? Sempre vai ser linha fina, rompimento de ombro, vai ser sempre com a linha fina, havendo uma troca, né, para a linha grossa. Lembrando, por que aqui não teve linha grossa? Porque não rompeu esse ombro aqui, tá? Então, galera, a regra é o seguinte: rompeu o ombro, está no movimento de descida, rompeu o ombro, ele vai trocar a linha de fina para grossa. Está no movimento de descida, rompeu cintura, vai continuar fina, beleza? Então vamos lá para o segundo padrão de entrada do Kaji, que agora é o contrário, né? É venda de ruptura de cintura, tá, galera? É a mesma coisa lá, olha só. Eu tenho movimento de alta, tá?
aqui, ó, 74 por 75, porque esse aqui é o 74, né? 74 por 75 veio aqui, não foi lá romper cintura, então continua o movimento de alta. Olha, não rompeu aqui esse ombro. Se tivesse rompido, o gráfico ia continuar com a linha grossa, porque aqui a gente está no movimento de subida, de alta, tá? Então olha só, veio aqui. Se tivesse rompido aqui, né? Se esse movimento aqui tivesse rompido essa cintura, tá, galera? Por isso que é importante a gente botar a entrada o quê? 5, 10 pontos, porque tá vendo aqui, ó, chegou perto. Se você bota na entrada, às vezes pegou tua ordem e te estopou. Então é melhor botar 5, 10 pontos. Ah, pô, Fábio, aí vem uma pergunta, né? Ah, Fábio, isso aí é... Pô, estamos operando rompimento, não tem nada a ver com rompimento, tá, galera? Se você colocar isso aqui no gráfico de 5 minutos, você vai ver que isso aqui não é rompimento de nada. Isso aqui, o gráfico do Kaji é diferente do gráfico de 5 minutos de candlestick. Vocês vão ver depois na minha tela lá, que eu opero com 5 minutos e com o Kaji do lado, beleza? Então olha só, eu tenho uma cintura aqui, tenho um ombro aqui, tenho uma cintura, tenho outro ombro aqui, ó. Se romper, galera, eu já sei que aqui, se romper essa cintura, ele vai trocar da linha fina para grossa. Então o que eu venho aqui e coloco minha ordem aqui, ó. 50 pontos, 100 de stop, pegou, pagou, tá? Tranquilamente, beleza? Vamos para o terceiro padrão, tá? Que é a compra na ruptura de ombro por continuidade, tá, galera? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu tenho aqui, tinha um movimento de baixa aqui, né? Houve a ruptura desse ombro, a linha vai trocar. Fixa bem isso, galera. Rompeu o ombro de linha, num movimento contrário, ela vai trocar, tá? Então aqui, ó, a gente estava movimento de baixa, aqui a média já começou a embicar para cima. Houve o rompimento desse ombro, já trocou da fina para grossa. Aqui já teria um trade, tá bom? Mas aqui seria o trade lá do rompimento de ombro, tá? Então olha só, aqui o trade de continuidade. Olha só, subiu, linha grossa, desceu, continua grossa, por quê? Porque não rompeu a cintura, a mínima que está aqui para baixo. Então continua linha grossa, continua a tendência de alta. Vai romper esse ombro, entrada, mesma coisa, 5, 10 pontos, o preço foi para cima, beleza? Quarto padrão, tá? Que é a venda na ruptura de cintura por continuidade, mesma coisa, galera, tá? Então olha só, aqui eu tive um rompimento, né? Trocou a linha, aqui teria o trade normal. Aí olha só, esse preço desceu, subiu, desceu. No que ele vem aqui de volta para romper essa cintura, tá? Eu entro novamente na venda, sempre acompanhando a tendência. O setup do Kaji é um setup a favor de tendência, beleza, galera? Tá? Então esses são os 4 padrões básicos que a gente vai estar procurando na hora de fazer as nossas entradas, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai usar o indicador SUS volume e agressão para validar as entradas, beleza? Então galera, aqui ó, tirei um print aqui agora do gráfico do Kaji com um indicador aqui embaixo, tá? Como é que funciona esse indicador? Ele tem esse candle de fora, né, é de volume, e o de dentro significa agressão, tá? Eu tenho essa média que está aqui, que é meu ponto ideal de volume, ou seja, esse candle atingindo, isso aqui é o meu ponto ideal de volume, e o amarelo, essa média amarela aqui embaixo, é o ponto ideal de agressão, tá? Então, quando o candle interno aqui atinge esse ponto aqui, é um ponto ideal. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a situação melhor dos mundos, que eu tenho volume e agressão me validando uma compra aqui, tá? Mas só vou entrar se der eu só vou entrar na compra se tiver um dos padrões
gráficos que eu mostrei ali atrás. Beleza? Então vamos aqui rapidinho. Ó, a linha fúcsia, como eu disse, que é essa linha aqui, indica o volume ideal a ser atingido em um determinado momento para dar segurança à entrada. A linha amarela indica a agressão. Essa linha aqui, tá, galera? É um nível, indica a agressão ideal, o nível de agressão ideal a ser atingido em um determinado momento para dar a segurança à entrada, tá? Então, olha só, muitas vezes, na hora da entrada, pode ocorrer que o volume ou a agressão não estejam dentro dos padrões. E isso pode filtrar uma compra ou uma venda. Então, olha só, vamos supor, galera, ó, aqui está subindo o KGI e aqui em cima eu vou ter uma compra, né? Porque é um trade de continuidade, rompimento de ombro de continuidade. Então, eu vou colocar minha ordem aqui em cima e vou ficar olhando para o indicador, tá? Olha só, eu vou falar disso aqui agora, mas enfim, peraí. Então, eu vou olhar aqui. Se tem uma agressão e volume se encaminhando para esses pontos aqui, eu vou ficar bem seguro na minha entrada. Agora aqui, galera, olha só, o movimento está subindo, eu tenho agressão de venda, que já chegou no nível, com volume de compra, mas estou tendo agressão de venda. Vou entrar no negócio desse? Não, não vou entrar. Então o indicador vai te filtrar para isso, que eu vou falar aqui para frente, tá? Então olha só. Porém, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é divergência, tá, galera? Porém, o que vai determinar certamente a não entrar num trade será quando o indicador mostrar divergência conforme o exemplo ao lado. Ou seja, olha aqui, ó. Divergência é isso, é simples. Ó, tem volume de compra e agressão de compra, ou de venda. Então, tem volume de compra e agressão de venda, ou seja, eu tenho divergência. Se me der entrada aqui, eu não vou entrar, porque eu corro sério risco de ser estopado, tá? Então aqui, galera, a gente pode ver claramente que tudo se encaminha para uma compra, né? Tá? Aqui no rompimento, aqui tá escrito errado, do ombro 8,9, ou seja, tá vendo? Rompimento desse ombro aqui, tá escrito errado aqui, galera, 7,8, tá? 7,8, esse ombro aqui. Só que o indicador está mostrando o quê? A divergência, tá? Inclusive, ó, a agressão está no volume ideal, mas seria de uma venda, mas tem volume de compra. Então isso significa que muito dificilmente esse preço vai conseguir andar os 50 pontos a nosso favor lá no topo da entrada. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a estatística de acerto desse setup? Depois de 3 meses de testes, a gente está com 93% de taxa de acerto, sendo que nos últimos 2 meses estamos com 100%. 100% de acerto, galera. Ó, os últimos 2 meses aí, que são maio e junho, tá? Maio e junho. Nós estamos aqui no dia 21 de junho, beleza? Então, olha só. Como que é a estratégia que esse setup aqui está calculando? Está auferindo, né? São que 2 entradas por dia. Você vai buscar 100 pontos somente, tá? Então é o seguinte, se eu fiz a primeira entrada, tomei um loss de 150 pontos, eu vou fazer a minha segunda entrada com a mão dobrada, tá? Vou fazer com a mão dobrada, porque aí eu vou buscar o quê? Como se fosse 100 pontos, né? Então você vai fazendo essa jogada até você sair com 100 pontos. A gente fazendo isso, que é o que essa estatística que mostra, a gente está com 100% de assertividade. Galera, isso não significa que o setup não tem loss, ele tem loss, tá? Mas acontece que é a estatística da estratégia. E a estratégia, mais uma vez, ela contempla o quê? Você vai fazer 2 entradas por dia, buscar 100 pontos. Fez a primeira, 50 pontos. Fez a segunda, 50 pontos. Parou com essa estratégia. Não usa mais, tá?
fez a primeira, beleza, deu gain, 50 pontos. Tomou, fez a segunda, tomou loss de 150 pontos, ou seja, você está com saldo de menos 100. Então o que você vai fazer? Você entra dobrado no terceiro trade. Se tiver gain de 50 pontos, zerou o loss aqui, tá? Ah, pô, mas eu estava com loss de 100 e você falou com uma entrada de 50, sim, mas você está com a mão dobrada. Está com a mão dobrada? Multiplica pelo dobro a quantidade de pontos. Não interessa se você está com um contrato ou está com 50 contratos. Você tem que dobrar a mão. Então aí a gente entra na questão de gerenciamento de risco, tá? Isso aqui, galera, é uma estratégia que a gente usa, mas você pode usar do jeito que você quiser. A estatística está mostrando os números da nossa estratégia, que foi essa que eu falei para vocês, beleza? Então agora vamos aqui para a prática, mostrar aqui no mercado ao vivo, para deixar a coisa mais clara ainda de como funciona. Bom, galera, ó, vamos lá, o mercado está rolando aqui, hoje é dia 21. Então olha só que interessante aqui, a gente já pegou aqui, né? Tô aqui no índice, no gráfico no 40K, né? Olha só que legal, eu vou agregar essa média aqui, tá, galera? Olha só, a média está branca, você vê que não está dando entrada, tá? O mercado está lateral. Por que eu gosto de usar o gráfico de 5 minutos? Justamente por conta disso aqui, né? Para eu poder ver o comportamento do mercado. E para vocês verem que não tem nada a ver o gráfico do Kaji com o gráfico de 5 minutos, tá? Quando a gente está falando de rompimento de cintura ou de ombro, não necessariamente eu estou falando de rompimento de topo e fundo aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tive um rompimento claro, né? Olha só o que aconteceu. Esse aqui é um padrão, galera, que tá valendo, né? É um padrão de ruptura. A gente chama isso aqui de bengala, mas eu não quis confundir vocês, tá? É padrão de ruptura de movimento que vocês já entenderam. Então, olha só, aqui eu tô... O Kaji o mercado tá lateral, ele tá entendendo que aqui eu estou numa sequência de baixa. Então, o que acontece? Olha só, aqui eu estava numa micro tendência de alta, né? Quando há uma ruptura, tá? Dessa cintura que está em alta pelo preço, ele vai fazer a mudança da linha do Kaji. Então aqui, ó, ele fez a mudança, aqui teria uma venda, tá? A gente analisaria aqui usando o indicador SUS agressão, tá? Então olha só, a venda seria aqui na linha 33, tá? Olha só que legal. Pô, galera, eu tenho volume e eu tenho a agressão aqui, ó, em cima das médias. Essas médias, elas vão mudar de acordo com o próprio mercado, tá? O mercado está lateral, elas vão diminuir. O mercado está volátil, elas vão aumentar. Então aqui teria dado um trade, né? Beleza. Quando que essa linha vai se tornar grossa de novo? Quando ela romper um ombro, tá? Então olha só, aqui ela veio, rompeu esse ombro aqui? Não. Então ela continua fina. Rompeu essa cintura aqui? Não, ela vai, mesmo se rompesse, ela ia continuar fina. Então, ó, rompeu esse ombro. Aí a gente vai analisar. Pô, vou fazer a análise aqui, ó. Tá vindo o movimento. Galera, olha só. Eu tô vendo que tá subindo aqui o negócio. Eu já vou deixar a compra aqui, porque eu sei que aqui, se romper esse ombro, ele vai inverter, tá? Então, olha só. Eu tenho agressão? Tenho. Tenho volume? Não tenho. Seria uma compra de risco. Aqui pagou 50 pontos, tá? Pagou 50 pontos. Mas poderia ser arriscado, poderia não ter pago. Então, esse aqui é o tipo do trade que eu não entro, tá? Vamos fazer outra análise aqui. Então, olha só, fez a ruptura, tá? Rompeu
aqui, galera, ele vai trocar de novo. Mesmo a linha estando grossa, rompeu esse segmento aqui, vai trocar. Aí a gente vai ver. Já tô com minha ordem lá e o preço está descendo, tá descendo. Cara, eu olho esse volume, olho essa agressão, vou entrar tranquilamente na compra lá. Pegou e pagou. Beleza? Então agora, para fixar, chegou aqui, rompeu essa cintura, né? Ficou fina. Então continua fina. Se esse movimento viesse aqui e rompesse esse ombro, ela ficaria grossa. Então aqui em cima teria um trade, tá? Teria um trade. Olha lá, galera. O que é isso aqui no gráfico de 5 minutos? Nada. Entendeu? Não é nada. Então, aqui o movimento veio, desceu, tal. Então, olha só. Aqui embaixo, se me romper esse fundo, eu vou ter um trade de continuidade. Olha aqui onde é que está essa ordem, né? Que seria o quê? Esse fundo relevante aqui, ó, né? Que foi uma mínima do dia, né? Seria uma ruptura da mínima de um dia, desse dia aqui de hoje, do dia 21. Então, se vier com volume e agressão que validem aqui, volume acima da média roxa e agressão, que hoje eu acho que qualquer agressão aqui vai estar acima da linha amarela, vai me validar uma entrada. Agora, se eu tiver divergência, né? Por exemplo, aqui estou tendo divergência. Olha só, estou tendo agressão. Agressão de compra, tá? Um volume de venda. Então o preço não anda. Beleza? O preço não anda. Tem divergência aqui. Então, se ele vier para pegar essa entrada aqui, eu prefiro não entrar. E é assim que funciona o gráfico do Kaji. Muito legal operar por ele, né? Essa aqui é a minha tela que eu uso para operar, sempre com um gráfico de 5 minutos. Você vê que tem o SUS agressão nos 5 minutos também, né? Aqui com nossos outros setups, né? 5 minutos eu tenho o trap e tenho os tiros certos aqui. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, curtiu, quiser vir operar com a gente, a sala, seja membro, né? Seja membro hoje do nosso canal, por uma quantia bem acessível, você consegue participar do nosso grupo, que está crescendo a cada dia, com pessoas interessadas em estudar e evoluir nesse mercado. Nesse mercado não tem caminho, não tem sucesso sem estudo, organização e disciplina. Falou, galera? Então é isso aí. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.